Glória a Deus. Quero deixar aqui um verso que se encontra no livro de Salmo. Salmo 116, no versículo 1, que diz assim a palavra de Deus, para amados ouvintes. Diz assim no Salmo 116, no verso 1, diz assim a palavra de Deus. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Glória a Deus. Salmo 116, verso 1, Davi disse: Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Davi aqui estava em súplica. Davi aqui estava em tormenta. Davi aqui estava em perseguição por causa de atos. Davi aqui estava passando por dificuldade. E nesse momento Davi ele não foi falar as suas coisas para os seus amigos. Davi ele foi falar para Deus. O texto está dizendo que Deus ouviu Davi. Deus, ele vai lhe ouvir. Glória a Deus. Deus, ele vai responder, melhor dizendo. Ele está dizendo: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque naquele tempo da lei, Davi poderia Deus não ter ouvido ele, porque naquele tempo era por a lei. Se alguém pecasse, morria na hora. Mas a misericórdia de Deus, ela encobre o nosso defeito. Agora Davi vai orar a Deus. Davi ele vai suplicar a Deus. Que esta reflexão para mim e para você que for participar desta palavra, em quem você tem buscado refúgio, em quem nós temos buscado fortaleza. Porque a palavra do Senhor ela diz que Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. E muitas das vezes nós procuramos refúgio nos amigos e se perdemos. Porque o refúgio está em Deus. Porque a resposta está somente em Deus. Porque toda a resposta, ela não está nos vossos amigos. Sabemos que temos o direito de fortalecer alguém, mas nem todas as vezes alguém vai dar uma palavra de ânimo. Então Davi ele está em desespero, irmãos. Davi ele está em angústia. Louvado seja Deus. Nos outros versículos, no segundo versículo em diante vai dizer que cordões de morte cercavam Davi. Davi estava em desespero. Davi estava angustiado por atos a cometer, por algo de acontecimento do dia a dia. Agora Davi, ele não conta o seu segredo para o seu amigo, ele vai contar para Deus. Resumindo, para nós encerrar o texto, ele se alegra quando ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu, porque Ele ouviu a minha voz. Resumindo, ele está agradecendo porque Deus ouviu ele. Deus poderia não ter respondido a oração de Davi. Então saiba que Deus ele está respondendo a sua oração. Deus ele está respondendo os seus pedidos. Deus ele está respondendo, mas não faça como Zacarias. Zacarias, naquele dia que estava no templo, quando o anjo desceu com a notícia da sua oração respondida, que ele ficou indeciso. Ele perguntou para o anjo se o anjo tinha certeza se ele era o Zacarias certo. Não faça isso. Acredite, nós temos que acreditar que Deus não só apenas ouve, Deus também responde. Louvado seja Deus. Os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados, mas apenas Deus não quer só
apenas ouvir. Deus, Ele quer fazer algo, Ele quer responder.